Paz, família, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Porta Estreita. Eu sou o Anderson e vocês estão aqui mais uma vez nesse podcast que tem como objetivo evangelizar. Trazer o conhecimento de Cristo através de histórias de vida, que, na minha opinião, é a maior e mais profunda ministração. Somos aqui vários improváveis, estando disponíveis na mão do oleiro para que ele faça a sua boa obra. E hoje, não diferente de outros dias, estou recebendo uma pessoa muito especial, um grande amigo e irmão, que obviamente eu não vou aqui me aprofundar e vou deixar que ele fale. Conosco hoje, Felipe Paza. Meu bom amigo, meu bom irmão, seja muito bem-vindo ao Porta Estreita. Muito obrigado, Anderson. Boa noite para quem está aí nos acompanhando. Então, o Anderson já fez uma breve introdução, né? Mas eu sou Felipe Paza, tenho 39 anos, sou pai, casado, pai de duas meninas lindas e maravilhosas, que Deus me deu a honra de poder conviver com elas, né? Eu brinco que a gente acha que ensina, né? Mas na verdade é a gente que aprende muito mais do que ensina para eles. A maior escola pra gente é a paternidade, né, cara? É, com certeza. Pelo menos na minha vida foi um grande divisor de águas. Imagino que na tua tenha sido também. Com certeza. Mas por que foi? Pela mudança de mentalidade, né? Para nós homens, o momento que nasce a criança é o que mais impacta. Enquanto para as mulheres, já desde a gestação, elas já estão sentindo aquela vida, aquilo ser gerado. E para mim, quando eu peguei a minha primeira filha nos braços e olhei aquele serzinho sensível, frágil, disse, ela depende de mim. Muita coisa muda agora. Espera aí, deixa eu me segurar, porque daqui em diante não tem mais brincadeira. Aqui o negócio começa a ser sério. Qual foi a tua maior virada de chave, Felipe? A maior virada de chave foi quando eu decidi realmente seguir os caminhos de Jesus. Porque Isso veio depois da paternidade. isso veio depois da paternidade. A minha história com Cristo, ela começa a minha mãe me passando os princípios, a base do que ela sabia, lá na década de 90. Ali, meados final dos anos 90. E ela foi praticamente autodidata nisso, né? Conheceu a Jesus através de momentos de dor que ela passou e ela colocou, né, para mim e para minha irmã pequenos, os princípios. Só que o que acontece? Aí chegou a adolescência, chegou o começo da vida adulta e eu meti o pezão no mundo Uhum. e fui. E depois de estar casado, depois do nascimento da Laura, é que realmente Deus me deu o puxão de orelha, foi me buscar e ali eu decidi realmente, não, peraí, eu preciso seguir o, o que ele está falando. Isso aqui não é brincadeira. Até agora eu tive uma vida displicente, eu tinha um conhecimento superficial, mas sabe aquela história da evitação? Não, Sim. deixa, Não deixa. quero mexer Não nisso quero. aqui, né, cara? Eu sei que tem, eu sempre tive muito temor, mas eu nunca tive comprometimento. E ali em Uhum. 2020, eu realmente parei assim a minha vida. Foi bem na pandemia. Eu parei assim, e depois daquele puxão de orelha que ele me deu, eu disse, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. O que que eu tô fazendo com a minha vida? Então eu acredito que essa foi a maior virada de chave. Só que não foi como a maioria das pessoas comentam, pelo menos no nosso meio, né? Uhum. Ah, o primeiro amor, lembra quando logo que você conheceu a Cristo? Foi Não, gradual. para mim foi gradual e muito. Então foi bem passinho de formiga É bem recente, né? e 5 5 anos. anos, 5 anos. Em abril agora fez 5 anos. Quem era o Felipe antes de Cristo e quem veio se tornar depois? O Felipe antes de Cristo, ele ele sempre buscou honrar pai e mãe, sempre buscou ser uma pessoa coerente, ético, honesto, mas ele buscava mais reputação do que caráter.
Uhum. Então, né? O que os outros pensam é o que tem mais valor para mim. Como que eu sou visto pelos outros? Isso tinha muito mais peso do que o que eu realmente sou quando não tem ninguém olhando para mim. O que eu faço, o que eu deixo de fazer quando eu preciso, mas eu tô sozinho. Aquela questão da maturidade. E eu tenho uma frase do Edwin Cole, se eu não me engano, que diz que com a idade vem a velhice e não a maturidade, né? A maturidade vem com responsabilidade. E eu sou prova disso. Creio que tu também. A paternidade nos traz responsabilidade, Uhum. né? A gente pega aí, às vezes, uma pessoa de 18 anos que foi pai e que decidiu ser responsável por aquela criança, é muito mais maduro do que um cara de 40 anos que tá aí curtindo e tá nem aí pra nada. Então, a maturidade veio quando eu entendi o peso da responsabilidade. Isso foi já no nascimento da Laura. Isso começou no nascimento da Laura. E esse puxão de orelha que tu falou que Deus te deu, o que foi isso exatamente? Que te mudou de 2020 pra cá? Isso foi uma visão que ele deu pra minha esposa. E o que me impactou, eu lembro que era pandemia e eu tava. A tua esposa, ela já era cristã? Ela já era, Antes de ti? antes de mim. Tá. Sim. Então ela pagou um preço bem grande de oração por mim. Eu Uhum. tenho certeza disso. E aí, eu lembro que eu tava assistindo TV. Era pandemia, era tarde da noite, assim, eu tava assistindo TV. Ela fazia a Laura dormir e eu esperava ela pra gente assistir TV, né? E o que me impactou foi o rosto dela quando eu vi ela chegando na sala. Eu perguntei, Ive, o que que foi? E ela, nada. Eu disse, não, peraí, como assim nada? Não tem como não ter acontecido nada. E eu sabia que ela estava fazendo a Laura dormir. E depois de fazer a Laura dormir, ela orava e enfim. Foi aí que ela me falou o que Deus tinha mostrado para ela e o que eu estava fazendo com isso. E aí eu, não, mas peraí. Se Deus mostrou isso para ela, eu sempre tive bastante temor. Sempre acreditei em Deus, no poder dele, que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mas se isso vai acontecer, peraí. E eu vou para onde? E aí eu parei, repensei e acho que 2 ou 3 dias depois dali eu já chamei a Ive e disse, Ive, vamos fazer aquela oração junto comigo, de entrega. Uhum. E a partir dali, uma sequência muito grande de eventos que conduziram para a formação de quem é o Felipe hoje. Eu não sei se isso te deixa com mais dúvida ou responde a tua pergunta. Vai entender o que Deus faz da forma que ele faz, né, cara? Quem sou eu pra querer tentar entender, né? Eu não pedi autorização para ela para compartilhar o que Não, muito Deus justo. mostrou para ela. Então, né, Muito eu não me justo. sinto confortável de expor isso, porque eu estaria expondo alguma coisa que Oi, foi tu vai para ser a ela. próxima convidada, tá? Daí veio vocês dois juntos a gente resolver isso aí. Ou mande nos comentários aqui, curta e compartilha, pergunta que vai que ele responde, né? Vai que ela pode responder lá. Vai Né? que, né? O pessoal às vezes é curioso, né, cara? A gente tá aí pra resolver isso, né? Com certeza. E daí, claro, né, Felipe, uma vez, óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, né? Não quero ser redundante, mas uma vez que tu aceitou Jesus e tu entendeu, a tua vida fluiu maravilhosamente bem, foi só abundância, prosperidade e alegria, né? Só que não. Nunca é, né? Não. Como é que foi esse aceite e lidar com todas essas situações até o momento presente? Porque se tu estás aqui hoje, sentado e a gente conversando, é porque Deus te conduziu por um processo. E a gente sabe que o processo está diretamente atrelado a deserto, né? Sim. E por mais que seja penoso passar pelo deserto, a gente acaba, como tu falasse, quando a gente atinge certo nível de maturidade,
a gente entende que o lugar é um bom deserto para estar, porque Deus quer nos trabalhar, quer nos esvaziar daquilo que não nos serve mais, para que a gente cumpra o propósito dele na nossa vida. Isso. Que é o fator determinante que te trouxe hoje no momento que tu te encontras, né? A gente vai aprofundar mais sobre isso, que é o chamado de Filipe, é um chamado muito poderoso. Mas de 2020 para cá, né, nessa abundância e prosperidade que Deus te colocou, como é que tu vens lidado com toda essa situação até o momento? Assim, Anderson, o primeiro impacto que, que eu senti foi a gente se sente como um peixe fora d'água. Porque essa transformação que aconteceu comigo em 2020, né, até então eu era uma pessoa inserida em meios que não eram cristãos, vamos dizer assim. Uhum. Então, de repente, é como se tu te torna um alienígena, um extraterrestre. Não que eu tenha mudado ou que simplesmente o fato de entregar minha vida para Jesus tenha me deixado melhor ou pior do que ninguém, não. Só que a gente começa a levar em consideração aqueles princípios, Uhum. né? Tá, aquilo começa a gerar um desconforto dentro de ti. Tu estás numa roda de amigo que não sai nada útil, nada útil. E aquilo começa a realmente te incomodar, ter aquele senso de que tu estás ali perdendo o teu tempo. Foi aí que eu comecei a descobrir sobre intencionalidade. Comecei a ser levado para essa primeira peneira, né? Saí de algumas rodas, muitas das coisas, das práticas, vamos dizer assim, que eu tinha, práticas eh, normais. Normais, deixa eu tentar esclarecer um pouco melhor. Eh, fazia algum trabalho aqui, algum trabalho ali, declarava alguma coisa, não declarava outra coisa. Opa, peraí, Uhum. isso aqui também não tá certo. Se eu ganho X, eu preciso emitir nota de X. Mas pô, tu vai pagar mais imposto. Tá, mas o que que é o certo? O que que eu preciso fazer? Né? Eu comecei a primeiro mudar o meu comportamento e nunca olhando para o ambiente, no sentido de que eu não posso culpar o ambiente. Uhum. Quem tá fora sou eu, não são eles. Eles estão fazendo o que eles sempre fizeram e era o que eu fazia até ontem. Mas agora o meu pensamento mudou, a minha mentalidade mudou. Então eu preciso corresponder. Eu preciso dar respostas. Né? Muito depois que eu fui entender aquela célebre frase, né, que os céus não respondem perguntas, respondem respostas. Justo. Então eu fui entender muito depois. Mas aquele impulso dentro de mim por fazer a coisa certa começou a aparecer a partir do momento que eu decidi me posicionar. Uhum. Ali realmente começou a mudança. Porque eu aceitei fazer a mudança. Eu me coloquei disponível. Porque até então nada tinha acontecido porque eu não permitia, né? O senhor, ele é gentil, ele não vai chegar com o pé Ele no não peito. arromba a porta, né? Exatamente. Então ele pede licença e se a gente deixa, ele entra. E o X da questão é que eu não deixava, né? Ele estava comigo desde lá de 93, 92 por ali, quando eu fiz a oração aceitando Jesus com a minha mãe. De maneira meio inconsciente para mim, porque eu tinha 7 anos, mas para mim pode ter sido uma brincadeira, mas para ele não foi. Ele me acompanhou durante todo esse tempo e aí depois de 2020 ele me mostrou. Todas as vezes nesse hiato que eu fiquei ali afastado dele, ele me mostrou que eu podia estar brincando, mas ele não estava. Ele também fez o compromisso comigo. Uhum. E aí a gente começa a sentir o peso daquilo ali, né? A gente começa a ver, pô, realmente eu sou bem ruinzinho. E a gente vai se esmerando para tentar se tornar uma pessoa melhor. Não só por nós, mas por todos à nossa volta. Aí eu olho de novo pro meu contexto familiar. Agora eu tenho 2 filhas. O que que elas vão absorver disso? Claro, o pai delas não é um cara perfeito.
O pai delas errou e errou muito. Mas, poxa, se agora ele tá assim, se ele errou lá atrás e agora ele tá assim, eu também posso recomeçar. Eu também, se eu errar, eu também posso pedir perdão, ir atrás, tentar consertar. Então isso foi uma das coisas mais marcantes assim na minha trajetória, a metanoia mesmo, a mudança de mente, passar a dar valor àquilo que eu não enxergava e tirar o valor daquilo que eu exaltava antes. E foi um caminho, né, de muita renúncia também, né, para várias coisas, não só círculos de amizade, acredito, né? Sim, Porque quando começa a caminhar com Cristo, uma condicionante são renúncias necessárias, né, sim, para tu fazer. E às vezes quando a gente não quer renunciar a certas coisas, ele faz a gente renunciar por força, né? Porque ele não negocia propósito, né? Seja o que for, né? E como é que foi isso pra ti? Como é que tem sido isso pra ti, essa questão dessas renúncias tão necessárias para poder caminhar sobre a vontade dele? Porque a gente sabe, quando a gente vai caminhar dentro da vontade de Deus, é tu botar o pé no abismo, crendo que ele vai colocar o chão, né? Como é que tem sido essa caminhada pra ti até aqui? já diz o ditado, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, eu enxergo assim, né, Anderson? Ele sempre nos dá a opção. Nós sempre temos o livre-arbítrio. E quando eu escolho renunciar, o que que eu faço? Eu escolho usar o meu livre-arbítrio para fazer o que é a vontade dele e não a minha. Isso vai custar, às vezes pouco, às vezes muito. Mas eu só consigo fazer isso porque eu conheço ele e não pelo que ele pode me dar. Mas se eu só olhar um golinho para trás, eu já vejo tudo que ele fez por mim. Uhum. Então, eu me sinto na obrigação, como gratidão, de eu renunciar tudo aquilo que ele pedir para eu renunciar. Até porque quando ele tira alguma coisa de nós, ele não quer nos punir, ele quer nos abençoar. Eu demorei para entender isso, né? A renúncia ali vai nos levar muitas vezes para o deserto. E aí a gente pega a história do povo hebreu, que o deserto era para ser uma coisa curta, só que foi se alongando por conta da murmuração. Uhum. E eu era um cara extremamente chato, cara. Eu não sei como a minha mulher me aguentou durante tanto tempo. Porque eu reclamava demais. E não que agora eu seja a melhor pessoa do mundo. Mas diminuiu muito o nível de murmuração. Isso já foi uma transformação que Deus fez na minha vida. Quando eu olho para todas as circunstâncias que eu tinha lá atrás e eu vivia reclamando, era um ranzinza insuportável. E olha o que a murmuração fez com o povo no deserto. E sobre as renúncias, é dolorido, né? Mas ninguém falou que ia ser fácil caminhar com ele. Eu pelo menos, aceitei isso de maneira consciente. Uhum. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Só que quando a gente olha para frente, né, o que que eu quero, eh, aliás, reformulando, né? Eu faço um exercício de deslocamento de tempo. Ah, olha, eu olho lá na frente. E lá da frente eu tento enxergar o ponto que eu tô agora. Como é que eu queria ter tomado essa decisão? Como é que eu queria ter passado por essa situação? Eu olhando, por exemplo, 5 anos na frente. Tô numa grande prova hoje, vamos supor. Eu me desloco 5 anos para frente e olho para cá. Tá, como é que eu queria ter passado por isso? Independente da circunstância. Ah, não, eu queria ter trilhado o caminho correto, mesmo que tenha sido duro e mesmo que tenha me custado muita coisa. Bom, então é isso aí que eu tenho que fazer. E as renúncias, elas às vezes custam muito mais do que a gente está disposto a entregar, né? Mas, na minha experiência, quanto maior a renúncia, maior a recompensa. Isso tu fala por vivência de caso. Sim, com certeza. É, a gente só precisa entender o nível da recompensa, né?
não somente do viés financeiro. Às vezes o que tu precisa renunciar é alguma coisa financeira e a tua recompensa não vai ser no financeiro, vai ser no emocional, Sim. vai ser no espiritual, vai ser na questão familiar ou física, saúde, enfim. E até hoje, muitas coisas eu tive que abrir mão, mas se você me perguntar, alguma delas você não abriria mão se você pudesse voltar? A resposta é não. Sem precisar olhar pro lado nem nada. Uhum. Sem titubear. Sem titubear. E o Felipe, ele é um profissional da área financeira, correto? Correto. Quantos anos na área financeira, Felipe? 17. Fazendo? Eu fiz praticamente toda a parte operacional do financeiro. Na verdade, comecei na parte financeira com gestão, por incrível que pareça. Eu sempre tive familiaridade com finanças, né? Até por conta da profissão do meu pai, que é contador. Uhum. Então, ajudava ele a fazer. Na época, a contabilidade era feita em livro. E eu não sabia o que estava fazendo, né? Mas Repetição. quando ia ajudar ele, alguma coisa assim, eu via ele, às vezes, levando trabalho para casa e fazendo lá o controle no livro caixa, no livro razão. E aquelas contas, aquela calculadora com memória de papel, sabe? Aham. Ele vai dando ali o resultado da soma e puxava aquela tripa lá para ver se a soma estava certa. Então, eu sempre tive familiaridade com isso e facilidade. Depois, quando a gente entrar mais no assunto da identidade financeira, que eu sei que tu vai me perguntar, Vejo que és profeta. a gente vai, eu vou conseguir explicar um pouco mais o porquê da facilidade. Mas então, eu fui convidado para gerenciar uma empresa que era do pai de um amigo meu. E já depois de ter trabalhado em uma indústria da cidade e decidi aceitar. Beleza, aí cheguei lá, a área mais crítica era financeiro. Beleza, então vamos pegar isso aqui com mais carinho e aí eu comecei. Contas a pagar, contas a receber, fazia a gestão, integração com o banco e tudo mais. Então passei por todas essas áreas como operacional, fiz realmente isso e depois passei a gerenciar, passei a ser gerente financeiro. Então gerenciava a pessoa que fazia contas a pagar, gerenciava a pessoa que fazia contas a receber. E depois dessa experiência com gestão de finanças e de pessoas, eu passei a fazer consultoria. Uhum. Então ali já se vão uns 10 anos, desde 2014, 11 anos, que estou no ramo da consultoria, atendendo empresas, né? Não somente daí na parte financeira, mas na parte de custos, que também é a minha especialidade, mas eles estão entrelaçados, né? E aí evoluímos depois para gestão corporativa, para, né, gestão por indicadores, acompanhamento visual, métricas, enfim. Então, aí já se vão 17 anos fazendo isso. E dentro de todo esse teu expertise, dessa tua vocação, Deus te chamou para manifestar o propósito dele, Sim, que é a identidade financeira. isso. Que eu demorei para entender. Demorou quanto tempo? Desde 17 anos. 17 anos, Esses 17 anos. basicamente. Tu nunca teve clareza nem a partir do momento que tu entregou a vida para Jesus. Tu era um trabalho à parte, Deus aqui e o negócio ali. Isso, era bem isso, Anderson. Duas partes distintas, que era uma dificuldade que eu tinha. E era uma coisa que eu me questionava dentro de mim. Porque é um Sabe? negócio doido, né? Quando tu parar pra pensar assim, como é que eu pego o meu negócio financeiro, que é pura lógica, e eu trago Deus pra esse negócio que não tem nada a ver com a lógica, né? E como é que eu insiro Deus em finanças? Uhum. Se a matemática simples, né? E durante um bom tempo eu fiquei sem entender. Mas fui seguindo. E aí eu buscava Jesus na igreja e finanças no trabalho. Jesus na igreja, finanças no trabalho. E quando é que convergiu? Ou por que convergiu? Como convergiu? Convergiu isso depois que eu fui para Nação Forte, em 2022. Né? Não foi um convite, não foi
Nada assim, foi uma flechada no peito, tipo assim. Uhum. Foi uma palavra profética recebida, Olha só. assim, de alguém que não é da cidade, que não me conhece profundamente, que sabe mal o meu nome, tinha uma relação puramente comercial, e essa pessoa me diz: "Olha", ela me manda uma mensagem às 10 horas da noite. Diz: "Olha, Felipe, eu não sei se tu acredita nisso ou não, mas, né, eu tô sonhando contigo já faz uma semana e Deus tá me incomodando pra te falar". Aí eu, pelo WhatsApp, isso aí eu respondi isso: "Não, cara, pode falar, eu acredito". Disse: "Olha, tem uma igreja em Brusque chamada Nação Forte e é pra ti ir pra lá, que lá alguém vai te dar a direção". "Tá bom, obrigado. Deus te abençoe", e 2022. 2022. E aí, a partir dali, eu fui pra Nação Forte. E ali que eu comecei a entender um pouco mais dessa visão de que reino e negócios, eles não estão separados. Eles estão juntos. Foi ali que eu comecei a entender um pouco mais do propósito, né? Porque, precisamos ser ponte no reino, Uhum. mas eu não preciso separar. Eu não preciso largar o meu trabalho e, então eu preciso viver na igreja. Porque até então eu achava que era isso. Que a escala dentro do reino de Deus era igreja, pastor, e chegar no Uhum. apóstolo, e bom, eu achava que era uma escala. E na verdade não, né? Não é uma hierarquia, não é uma pirâmide, né? Cada Hum, um tem a sua função dentro do corpo, né? Isso mesmo. Mas eu demorei tempo para para entender isso. E eu acho que é natural. Deus me preparou durante todo esse processo para Sim. poder entender. Porque se ele me mergulha do jeito que eu estava lá dentro, Bater a biela, não entender com nada. certeza. Com certeza. E existe e necessita-se de uma maturidade muito grande para saber equilibrar as duas coisas, né? Bastante. Porque senão tu entra em ativismo em uma e outra e aí lascou tudo. E como tu falou, né? O ativismo, o extremismo é Uhum. que é o perigoso, né? Exatamente. Tu polarizar. Não, eu sou totalmente isso aqui, eu sou totalmente isso aqui. Então, eu acho que a saúde está no equilíbrio dessas duas coisas. E como é que nasceu a identidade financeira? Porque eu posso chamar isso de mentoria, de método, posso chamar isso de ministério. Como é que tu poderia, não sei se é a palavra ideal, mas rotular isso para o pessoal entender? Porque a identidade financeira é o teu ponto de convergência dessas duas situações, né? Da tua vocação e o propósito. Sim, Então, tu conseguisse hoje, tens uma ferramenta na mão que Deus te entregou para levar o conhecimento dele através da tua área de atuação, correto? correto. Como é que nasceu isso e o que que é a identidade financeira? Bom, a identidade financeira, eu vou rotular, Anderson, de método, Tá. né? É, ela nasceu com um pedido meu pro Senhor, dizendo que eu queria algo novo. Eu já tinha várias promessas, mas assim, eu sentia que eu estava preso em algum lugar que, sabe quando tu tem a sensação de que o teu ciclo ali já terminou, que tu não consegue evoluir, que tu tens potencial para mais, mas Sim, sim. parece que tá fora de tempo. E foi no último culto de 2024, numa igreja de um amigo meu, que a gente estava lá, e o pastor, que é amigo nosso, pediu para fazer uma oferta sobre alguma coisa nova. E eu fui e fiz. E quando eu peguei férias na metade de janeiro, ali Deus soprou para mim que até então eu não sabia que era finanças. Eu achava que finanças era aquilo que eu tinha aprendido com todo a minha experiência de vida, e que o que ele ia me dar era uma coisa totalmente nova. E por muitas vezes eu até tinha pedido para que não fosse finanças, por todo o estresse que aquilo tinha causado em experiências passadas. Mas ali eu entendi a mudança de foco. Não vai mais ser só empresas, vai ser pessoas. Aí tá, beleza. Finanças para pessoas, ok. Mas ele não dá
o script pronto, né? Não. Não, Aí você fala, Tá aqui, vai. tá aqui a linha de comando, tu vai fazer isso. E pela graça dele, ele me deu sabedoria. Uhum. E eu comecei a pesquisar, peguei tudo aquilo que eu tinha encontrado de padrão, atendendo as empresas, e comecei a me questionar, tá? O que isso aqui se aplica para pessoas? Né? Nós temos as finanças tradicionais, que a maioria das pessoas conhecem. Orçamento doméstico, fluxo de caixa, controle de despesas, é o básico. Mas por que a gente vê tantas pessoas e tantas empresas com resultados diferentes se é só matemática? Deixa eu fazer a pergunta de uma forma diferente. Em dezembro de 2004, o índice de endividamento das famílias brasileiras era de 77%, 76,7%. Tá. Se nós temos uma fórmula matemática e se eu gastar menos do que eu ganho, eu vou ter um resultado positivo, pô, então 77% das famílias não sabem matemática básica? Não é só isso. Não me convenci. Uhum. Tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a estudar sobre finanças comportamentais. Foi aí que a minha mente começou a se abrir para entender que o nosso comportamento vai determinar o nosso resultado no extrato bancário. E sempre que a gente começa um projeto de consultoria, um projeto de análise, o que a gente pega como premissa, né? Vamos supor que tu tens uma empresa e tu contrata a minha empresa para a gente fazer um diagnóstico. Anderson, me passa tuas informações aí, o que tu tens. Vai me passar as informações, por exemplo, de 2024. O ano fechado 2024. Tá, ó, Felipe, é isso aqui. Isso aqui foi o que a gente fez. Beleza. A gente analisa, vê alguns ajustes que podem ser feitos e, quem sabe, sugere uma mudança de rota. Só que tu olhar o que já passou, tu não tens a sensação de que tu estás dirigindo olhando pelo retrovisor? Sim. Então, o que motiva, agora mudando o foco para pessoas, o que motiva as pessoas a gastar o dinheiro da forma que elas gastam? Porque eu gasto dinheiro de uma forma, eu gasto o dinheiro de outra. Uhum. E assim vai. Então, comecei a aprender o impacto do comportamento nas nossas finanças. E aí a coisa começou a fazer muito sentido. E onde que eu vejo o propósito de Deus nisso? Eu preciso levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Entendi. Então, se isso permitiu que eu entenda, e a partir do momento que eu entendo, que eu conheço a minha situação atual, eu posso mudá-la, então eu preciso levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas também possam se conhecer, saber a situação que elas se encontram e as ferramentas que elas precisam para poder mudar a situação financeira delas. Então, essa é a missão da identidade financeira. Levar o conhecimento para as pessoas, para que elas possam entender a sua situação e mudá-la. E, claro, não tem como eu deixar de falar de Jesus, porque foi ele que abriu o estudo para mim. Então, em algum ponto, seja eu tratando, ou quem for tratar, de alguma ferramenta ou da minha própria experiência, não tem como eu deixar ele de fora. Foi ele que abriu o estudo para mim. E ele tem um papel importantíssimo em todos os processos. Então, essa é a identidade financeira. E como é que funciona esse teu método na prática? Ah, tudo começa a gente entendendo como é que são formadas as crenças financeiras. A gente fala de crença, certo? Crença. O que é uma crença? Porque isso traz, né, é um conceito tão falado hoje, mas tão abrangente que o pessoal acaba se confundindo, né? Assim, o que é uma crença de forma geral, assim? O que é? De forma geral, crença é
um conjunto de opiniões, de padrões, de percepções que podem determinar o comportamento de uma pessoa. É uma verdade absoluta pra mim. Isso mesmo. É uma verdade absoluta para Ela é ti. inquestionável. É isso, sempre foi e sempre vai ser. Não, ela não é perpétua. Uhum. Isso é o que tu tens como verdade, mas tu podes atenuar ou acentuar isso. Tu podes descobrir o que te levou a cicatrizar isso, a cristalizar isso, e aí tu consegue entender que tu não precisa mais viver naquele padrão. Tu consegue sair do padrão. Uhum. Mas tu só consegue sair do padrão a partir do momento que tu identifica o padrão. Senão tu não vai conseguir sair. E a gente já pode dar uma ideia do porquê. Então, as crenças, como é esse conjunto de percepções, existem as crenças limitantes, como muita gente fala, que vão te impedir de alcançar alguma coisa. Existem as crenças financeiras. Então, que são as verdades absolutas que nós temos sobre a relação com o dinheiro. Essas crenças, se eu não me engano, é de 2011, o estudo americano que condensa 72 comportamentos financeiros em 4 principais crenças. E essas crenças, elas são, segundo eles, basicamente formadas na infância, inconscientes, transmitidas geracionalmente e são a força motriz por trás dos nossos comportamentos financeiros. É que nem os padrões comportamentais que a gente fala do dominante, influente, só que ligado às finanças. Seria algo nesse sentido? Isso são os temperamentos. Sim. Temperamentos é a nossa composição mineral. Mas as crenças não. As crenças, elas são aprendidas por situações Uhum. emocionais. Entendi. Então a gente são trilhas neurais cristalizadas. Quando a A gente crença é uma trilha neural cristalizada. Gostei desse conceito. isso, Torna mais fácil. isso. O nosso cérebro vai determinando atalhos, né? Caminhos. E quando a É a gente lei da zona de conforto, né? Para isso que aprender algo novo, você possa seguir por aqui que já tá feito o caminho. é mais ou menos o exemplo que eu gosto de dar é quando a gente vai escovar os dentes. Tu não fica prestando atenção em cada movimento da escova, em cada dente. Tu não faz isso, né? Quantas vezes tu foi escovar os dentes, saiu e tu nem percebeu o que tu tinha feito? Porque tu já tens um comportamento automático, um comportamento padrão para aquilo Dirigir é a ali. mesma coisa. Dirigir é a mesma coisa. Então, é isso que as crenças fazem com a nossa vida financeira. Bota no automático. Te bota no automático. Aí, como que a neurociência explica isso? Vamos lá. Eu fosse fundo nesse estudo, hein? Tem que ser, né? Se a gente vai fazer alguma coisa que façamos com excelência. Como para o Senhor. Exatamente. Então, o nosso cérebro ele é dividido basicamente em 2 hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e o direito. Eles funcionam de forma diferente. Uhum. O hemisfério esquerdo, ele é a parte mais racional, mais lógica, e nele está o sistema límbico, que é o nosso sistema de recompensa, né? O cérebro, vamos chamar esse hemisfério esquerdo de cérebro sobrevivente ou primitivo. E o hemisfério, direito, ele é o hemisfério criativo. Ele processa imagens, emoções, sentimentos, linguagem não verbal. O córtex pré-frontal dorso lateral, que é o cara responsável pelas decisões mais profundas, aquelas que a gente precisa pensar, precisa levar em consideração. Esse cara tá do lado de cá. Uma coisa eles são ligados por um pequeno corpinho lá chamado corpo caloso. Então eles funcionam de formas diferentes, eles são complementares, lógico, mas eles funcionam de forma diferente. O que isso vai impactar na nossa vida financeira? De acordo com aquilo que a gente Ia ser aprende. minha pergunta. Já tô me adiantando. Pé no freio aí.
De acordo com o que a gente tem enraizado de crença, a nossa decisão sobre o dinheiro vai ser automática, Uhum. certo? Ou seja, o hemisfério esquerdo já tem cristalizado aquilo ali, então ele toma a decisão. O hemisfério esquerdo, o cérebro primitivo, ele é responsável por aquela situação de fugir ou lutar. Uhum. Sensação de perigo. Uhum. Beleza. Aconteceu uma sensação de perigo. O que que ele faz? Ele desliga quase totalmente o cérebro criativo. Então, como é que isso impacta nas nossas finanças? Às vezes é uma decisão de compra. Eu preciso comprar, por exemplo, um copo. O meu hemisfério esquerdo vai dizer para eu comprar aquele copo ali. Mas ele desligou o hemisfério direito. O que que o meu cérebro criativo, o hemisfério direito, ia dizer? Para eu analisar a utilidade. Eu vou pegar, por exemplo, o teu copo, né? Uhum. Uhum. Beleza? Poxa, ele é um copo de alumínio. Ele não é um copo barato. Tá, qual é a finalidade que tu vai usar? Ah, eu vou beber água. Tá, mas tu precisa de um copo de, sei lá, vou chutar, R$ 100 para beber água? Esse aqui não serve? E muitas vezes a gente precisa que o nosso cérebro criativo seja ativado para tomar uma decisão grande. Isso eu dei um exemplo de uma compra de um copo. Uhum. Mas, por exemplo, se tu estás numa situação financeira delicada e bateu aquele desejo de, pô, vou comprar o copo. Tu entra no automático, não, vou comprar esse aqui porque é melhor, porque, né? Porque é da marca tal, tu comprou. Tu não deu nem a chance pro teu sistema de defesa, vamos dizer assim, Sim. argumentar alguma coisa. Então esse é o perigo. E a crença faz justamente isso. Ela cristaliza essa trilha e não deixa que tu perceba aquele padrão. Então tu tá sempre no automático. Aí agora imagina isso com relação a finanças. Vamos dar uma adiantada na conversa. Vamos pegar, por exemplo, as pessoas que têm um distúrbio de compra compulsiva. Isso pode acabar com a pessoa. Sim. E quantas já acabou e vem acabando, né? Exatamente. Família sendo destruída por causa disso. É um comportamento. É um comportamento disfuncional que a gente chama de distúrbio. Mas a pessoa, ela não sabe que ela tem isso. É porque eu sempre fiz assim, sempre foi assim, né? Fui ensinado assim, minha família toda fez assim. Então, Isso, pra mim é normal. de maneira inconsciente, Uhum. aquilo é normal. Para quem tá de fora, às vezes, olha e pensa, pô, mas o Anderson tem 85 copos, né? A minha esposa briga comigo, mas eu dou sempre o exemplo de sapato, né? Porque Pô, tem coragem, né? eu tenho 3 mulheres lá em casa. E às vezes eu tô lá recolhendo os sapatos e falo brincando assim, tá, mas eu tenho mulheres ou eu tenho uma centopeia aqui em casa? Porque é uma infinidade de calçado. Aí a gente para e pensa, né? Quantas mulheres que a gente conhece que tem, tu abre o guarda-roupa, aquilo é 800 sapatos. Então, mas tu tem 2 pernas. Vamos lá, para não deixar a disputa desleal, né? E quantos homens que estão sempre trocando de carro, porque eu quero o carro da moda, porque aquele, porque aquele, porque aquele, porque aquele. Para que tu precisa do carro? A pessoa não se dá nem a chance de perguntar isso para si mesmo, para saber se a decisão que ela tem que tomar é correta ou não. E aqui nós estamos falando de uma pessoa, mas e as outras envolvidas? Quando uma pessoa toma a decisão com base naquilo que ela tem como verdade e afeta a família, filho, quando é um empresário e afeta todo o corpo da empresa. Então, é, esse é o poder das finanças comportamentais. Se a gente lançar a luz sobre isso, olha o quanto que a gente vai conseguir mudar.
com um pouquinho de conhecimento e com bastante Jesus. Qual que é o teu objetivo com a identidade financeira? O objetivo é levar à luz desses comportamentos, dessas crenças e do impacto que elas têm na vida das pessoas, para que elas possam entender, processar e ter uma vida melhor. Lidar melhor com o seu dinheiro. Ter paz. Não é ter mais dinheiro. É cumprir a palavra, ser bons mordomos e dispenseiros, né? Isso, com Cumprir certeza. princípio, né? Porque Cumprir. se tu quebra isso, o princípio te quebra, né? Sim. Tanto que os principais princípios bíblicos estão dentro da identidade financeira. Porque ela vai trabalhar toda essa parte de comportamentos, né? Crenças financeiras, distúrbio financeiro, mas ela também vai trabalhar a questão de identidade. Quem é você, Anderson? Para que você está aqui? Graças a Deus hoje eu sei responder isso. Mas enquanto não sabe, Enquanto a gente não sabe, a gente está caminhando. é a velha história do barco sem direção certa, né? Qualquer vento tá servindo para qualquer porto. Para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Né? Exatamente. Tu falou ali, Felipe, que dos 72 comportamentos foi sintetizado em 4. Em 4, isso. Quais são esses 4? Pode falar um pouquinho de Posso, cada claro, um? claro. Esses 4 são... O primeiro é evitação ou aversão ao dinheiro. Quando a gente fala o termo, né? Mas parece que... Pingou na conta. Não, ninguém tem, né? Ah, Uhum. não, mas ninguém odeia o dinheiro, ninguém quer se livrar do dinheiro, mas sim. Adoração ao dinheiro, status do dinheiro e vigilância ao dinheiro. Então, de maneira bem resumida, evitação ao dinheiro é justamente aquelas pessoas que a crença enraizada é de que o dinheiro é mau. Fala que, pessoal, o dinheiro é sujo, não O pode dinheiro é pegar em sujo. dinheiro, tem que lavar a mão. Não nesse sentido, mas vamos pegar um exemplo corriqueiro que talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar. Imagina uma família, né? Pai, mãe, sei lá, 2, 3 filhos. O pai trabalha na fábrica, recebe o seu dinheiro, já sai dali, já vai pro boteco, já torra tudo. A mãe tem que ir lá buscar o cara, bêbado, traz pra casa, aquele quebra-pau e tal. Porque o que as crianças percebem do dinheiro? Olha o que o dinheiro faz com meu pai. O dinheiro é o quê? Ruim. Uhum, O dinheiro é sujo. uhum. Ou, É uma provável causa do nascimento dessa crença. Óbvio Isso. que tem várias, né? Mas é uma... E bom, dentro do contexto que a gente vive, né, no país, a gente sabe que isso é bem comum. sim, isso é bem comum. Né? Ou então a disseminação daquela cultura de que as pessoas que têm dinheiro, elas são más. Que o Uhum, dinheiro corrompe as pessoas. Que não se pode ser rico e ser uma boa pessoa. Se o Anderson é rico é porque ele passou alguém para trás. entendi. Então, assim, em tempo, não existe crença certa ou crença errada. Existe o que a gente faz com ela. Então, por isso que é a importância do conhecimento. A partir do momento que eu sei que eu tenho aquilo ali, eu já trabalho direcionado naquilo ali. É a mesma coisa do propósito. A partir do momento que tu descobriu o teu propósito, o que tu vai fazer? Tu vai convergir para aquilo ali. Tu não vai querer caminhar para outro lado. Então, a segunda crença é a crença da adoração ao dinheiro. Aquelas pessoas que acham que dinheiro é tudo. Que o dinheiro vai resolver todos os problemas. Quanto mais dinheiro eu tiver, melhor. Não que seja ruim ter dinheiro, mas vamos lá. O dinheiro resolve todos os problemas? O dinheiro resolve a tua esposa que foi embora? O dinheiro resolve uma doença? O dinheiro não é tudo, mas para essas pessoas o dinheiro é tudo. Elas foram ensinadas de que o dinheiro é tudo. Qual que é a crença por trás disso? Uma provável crença. Como a gente comentou ali do pai que foi pro boteco, gastou todo o dinheiro, o que pode levar a essa crença da adoração ao dinheiro? Porque é uma das coisas mais condenadas na Bíblia. Porque a Bíblia, quando fala em senhorio e compara alguém a Isso. Deus, fala do senhorio do dinheiro. Sim. E a gente sabe que, tipo assim, historicamente, as maiores nações que subjugaram Israel eram nações que eram muito ricas
e tinham adoração, né, por riquezas e posses. Então, de onde é que pode vir uma crença dessa? Porque é algo muito pesado. Isso é comparado à idolatria. Sim, E a idolatria é tirar o lugar de Deus na tua vida, né? isso. A Bíblia condena como avareza, né? Exatamente. Isso. Então, esse princípio que a gente tem como de destronar Mamon, isso também é Uhum. abordado. A gente precisa, não dá pra deixar isso passar. E as pessoas que têm essa crença são aquelas que mais vão ter trabalho para fazer isso. Mas, por exemplo, imagina que você nasceu numa família com dificuldade financeira e que tudo que você queria quando era criança, o que os teus amigos tinham, você não tinha, que era o Uhum. dinheiro. Ah, chegava no Natal, você não tinha presente, eles tinham um monte. Começa a gerar inveja, ganância. Exatamente. O que que isso vai formar dentro de ti? Essa crença de que, eles têm aquilo lá porque tem dinheiro. Então o dinheiro é tudo. Se eu tiver aquilo lá, eu vou ser feliz. Se eu tiver o dinheiro, eu vou ser feliz. Que eu vi eles felizes, então eles estão felizes porque têm dinheiro, então automaticamente você também. Exatamente. Então a carga negativa que eles tiveram com aquelas experiências, que essas crianças, por exemplo, nesse exemplo que a gente está tratando, tiveram com essas experiências, vão forçar para que eles enxerguem o dinheiro com adoração. Uhum. Que é um pouquinho diferente do status. O status do dinheiro é as pessoas vão entender o valor de uma pessoa pelo seu extrato bancário. É um pouquinho diferente. Elas vão consumir bens pelo que Mesmo eles... sem condição, talvez. Aí é um distúrbio. Mas elas vão consumir os bens posicionais. Uhum. Eu preciso O ter carro do ano. eu Um preciso ter carro um importado. copo. Mas Tá. não pode ser um copo de R$1. Tem que ser o copo... Ao que vão pensar. Exatamente. O que vão pensar? Eles são muito pautados na questão da validação social. O Entendi. que eu compro coisas... A reputação é mais importante que o caráter. Isso mesmo. Eu compro coisas pelo que os outros vão valorizar. Eu já não tomo uma decisão racional, mas eu vou comprar, por exemplo, o último iPhone porque todo mundo tem o iPhone, então eu preciso ter o iPhone. Para que tu precisa ter o iPhone? Não tem uma utilidade percebida para ti, mas não, tu precisa ter porque Status. para eu estar naquele grupinho lá, eu preciso ter um iPhone. Então esse é o status do dinheiro. E o último é o vigilância ao dinheiro, que são aquelas pessoas que acreditam que o dinheiro não é para ser gasto, o dinheiro é para ser guardado. Não, eu preciso guardar porque amanhã pode ter alguma coisa. Eu preciso guardar porque não é certo eu esbanjar. Não posso esbanjar dinheiro. Também. Tenho a condição de viajar com a minha família, mas... Não. Não, jamais. Peraí. Tenho culpa por ter. Né? Guardo, não gasto. Não posso gastar. Essas pessoas acreditam que trabalhar para ter dinheiro é nobre. Então são basicamente essas 4 crenças que sintetizam que agrupam aqueles 72 Uhum. comportamentos que vêm sido estudados desde lá da década de 60. Então chegaram nessas 4 crenças que hoje a gente classifica, a gente faz um teste, a pessoa que quer saber mais sobre o método de identidade financeira, está disponível para ela um teste. Então ela vai fazer o teste e ela vai descobrir quais dessas crenças têm mais força nela. Geralmente são 2 que se sobressaem e em maior ou em menor percentual, Uhum. mas são 2. Todos nós temos um pouquinho de cada uma delas. A composição é que vai mudar. E sempre vai ter. Sempre vai A ter. questão é balancear isso, ter a consciência e trabalhar para resolver. Isso para potencializar isso a teu favor. Como é que faz isso? Conhecimento. Claro que todo conhecimento provém do Senhor. Sim. Então, um atalho e um ajudante vai ser o Espírito Santo.
ele vai encurtar muitos caminhos, ele vai trazer muito alívio, porque a gente falou de deserto, né? Quando a gente vai mudar um comportamento, um padrão, não é um disjuntor que a gente desliga. Requer disciplina, não vai ser fácil, vai ser dolorido, mas tu tens que ir batendo toda a vida ali, é que nem criar uma rotina. É gostoso acordar, sei lá, 5 horas da manhã para ir treinar? Não, o teu corpo quer dormir. Mas tu vai forçando isso goela abaixo dele até que se acostume. E com o nosso comportamento financeiro, com nossas crenças é a mesma coisa. Existem ferramentas que vão ajudar cada uma dessas crenças a achar o caminho de maneira mais fácil. Por exemplo. Por exemplo, vou falar de mim, né? A crença mais acentuada em mim é a vigilância ao dinheiro. Uhum. Então, eu sempre fui o cara de planejar, o cara de guardar, o cara de não viver. Onde é que isso impacta? Tempo de qualidade com a minha família. Antes de eu descobrir e depois de eu descobrir. Claro que tem o divisor de águas que é Equilíbrio, Jesus. Né? Tudo é equilíbrio. Isso. E a maturidade que ele me permitiu ter, hoje me permite ter uma visão de que a minha mudança começou lá atrás. Do contrário, ela ia começar agora. Agora que eu ia descortinar isso e ia me posicionar para mudar. Um dos pensamentos de quem tem essa crença é que trabalhar para ter dinheiro é nobre. Uhum. Né? Então, quantas vezes eu trabalhava até tarde, saía cedo de casa, voltava 8, 10 da noite, colocava o trabalho em primeiro lugar. Entra no ativismo que a gente comentou há pouco. Mas não de maneira consciente. Quem tá de fora... Não, perfeito. Normalmente não é, porque como a gente falou, é nobre, então é justo que eu faça e eu vou ser reconhecido de forma muito positiva por isso. Isso. E quem tá de fora, às vezes olha e diz, meu, lá, o cara doido. Pra que tu tá trabalhando até essa hora? Quem tu quer salvar? O que tu queres a mais? Só que a pessoa que tem isso, ela não enxerga que ela tá tendo esse comportamento. Ela acha que é nobre e ela sente culpa por não trabalhar. Uhum. Então é a pessoa que não consegue descansar. E volta e meia, quando meu cunhado vem pra cá, ele ainda me instiga assim: pô, cara, mas tu não consegue parar? Um sábado à tarde, e eu lá fazendo um monte de coisa, eu sou, cara, consegue parar? Tu não consegue não fazer nada? E aí eu percebo que o que tá falando mais alto? É aquele comportamento aprendido. Eu vou tomar um café na tua casa, dou uma rasteira, se tu não parar até tempo de mesa, pelo amor de Não, Deus. sim, sim. Mas eu brinco porque quando ele tá lá, eu sempre tô fazendo alguma coisa, né? Ah, não, tem que tirar aquilo de lá, tem que levar aquilo pra lá, tem que fazer. E família, né, cara? Quando vem uma visita, a gente se comporta um pouco diferente, mas família... E... Então, assim, ó, eu com esse meu comportamento de vigilância, eu estou a um passo de desenvolver um distúrbio, que tem 8 classificados. Só nesse perfil tem 8 distúrbio? Não. Ah, de forma... 8 de forma geral. Ah, tá. Que depois a gente pode abordar. Mas, por exemplo, esse meu comportamento de vigilância e de acreditar que o dinheiro é nobre, que o trabalhar para ter dinheiro é nobre, pode desencadear o quê? Um workaholic. Que é um comportamento extremo desajustado. Trabalhador compulsivo. O trabalhador compulsivo. E aí o que vai afetar? Minha família, minhas filhas, o meu físico, porque daqui a pouco eu não tenho tempo para mim. Burnout. Exatamente. Então, como que... Agora vamos lá. Agora, como que o Felipe pode usar isso a seu favor? Vamos lá. Quem tem a vigilância ao dinheiro, normalmente são pessoas que têm um bom controle. São planejadoras, guardam dinheiro. Então, o receio que eu tenho de ficar sem dinheiro, como é que eu lido com isso?
eu faço uma reserva de emergência. Trabalha com as estratégias, ferramentas que tens na mão. Exatamente. Já que eu sou um bom planejador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no meu orçamento um percentual destinado para reserva ou para investimento, enfim, porque aquilo ali vai me dar uma segurança e essa segurança vai me comprar sanidade mental. Aí eu consigo usar essa minha crença a meu favor. Tu ressignifica a crença. Eu ressignifico a crença. Exatamente. Tu cria outra trilha neural. Como eu falei, não vai ser do dia para noite, não vai ser um disjuntor. Ah, eu descobri, agora, pum, não faço mais. Não, pelo contrário. Vai ser dolorido e o corpo vai tentar fazer a mesma forma. É a questão do comportamento aprendido. É que nem a tampa de uma caneta. Ela está acostumada a encaixar ali. Uhum. Ela sempre vai tentar voltar para aquele comportamento aprendido, para aquele padrão aprendido. Então, se a gente tem essa crença da vigilância, o meu subconsciente vai sempre tentar puxar para lá de novo. Puxar para lá de novo. E aí é onde entra o nosso esforço para trazer isso para a consciência. Lembra dos 2 hemisférios do cérebro? Perfeito. Vamos puxar para o lado de cá para que o meu lado, que é o lado criativo, possa ter voz e me ajudar nessa decisão. Isso serve para todas as 4 crenças e para todos os outros 8 distúrbios. Cara, eu vou te dizer que eu tô assim impressionado com a densidade desse conhecimento e dá pra perceber a ferramenta poderosa que tu tens na mão pra ajudar muitas e muitas pessoas, mas muitas mesmo, né? Aí eu te pergunto, apesar de eu já saber a resposta. Isso não veio da tua cabeça. Não tem como. Assim, Anderson, vamos voltar um pouquinho. É porque é de uma densidade. Eu imagino que quando tu começou a escrever sobre isso, deve ter olhado assim, uau. É que eu não tive noção do tamanho disso. E eu acho que eu ainda não tenho noção do quão profundo isso pode ir. Não de te desmerecendo, né, Felipe? Jamais não me entenda dessa não, forma, né? não. É porque De maneira nenhuma. acho Eu que todo mundo entendi. já passou por uma situação dessa. Sim, sim. E o que eu vou falar vai corroborar a tua colocação. Assim, Anderson, agora eu vou voltar naquela pergunta que tu fez lá atrás. Quem era o Felipe Uhum. antes de 2020? Cara, se eu lia um livro por ano, podia... Não, era mais. Era uma caixa de foguete. É. Isso que eu não gosto de foguete. Mas assim, eu lia ou porque era obrigado, coisas do trabalho, Sim. enfim, né? Informativos, ou porque era alguma coisa, perdão, muito, muito interessante pra mim. Ou tratava de um hobby, ou de um esporte, mas nada com profundidade. E a partir do momento que eu decidi me posicionar e eu pedi pro Senhor sabedoria, acho que no primeiro ano eu li uns 35 livros, se eu não me engano, fora a Bíblia. E, cara, aquilo despertou um interesse em mim que parece que eu já tinha, mas que ele estava de alguma forma bloqueado. E eu acredito muito nisso. Que era alguma coisa que já era para eu estar desempenhando há muito tempo e eu é que não estava. Aquilo que falou que a maior barreira somos nós, né? Tipo assim, eu sei que eu tenho que fazer, não sei o que, mas deixa ali. Isso. Vou arranjar outra coisa pra fazer ou Vou- uma desculpa pra não executar. Vou ocupar minha mente com outra coisa. Eu sei que tá aqui o negócio, então eu vou pro outro lado para não precisar olhar para aquilo ali. Entendi. E então, assim, Anderson, para quem não lia praticamente nada, eu sou um milagre. Eu sou um improvável. Cara, tu leu 3 livros por mês? No primeiro ano, sim. Basicamente. Claro que não vamos. Não quero me colocar aqui como melhor ou como pior do que ninguém.
Não, Às mas isso é vezes bem era legal. às vezes eram livros pequenos, às vezes eram livros maiores enfim. Mas se tivesse sido 10, se tivesse sido 5, já era 5 vezes mais do que eu lia de um ano para o outro. Eu realmente, eu chutei o número, não contei, mas acredito que seja mais ou menos isso. Entre, sei lá, 25 e 30 livros, mais ou menos. E aquela fome por conhecimento foi. Foi despertada pelo meu pedido de sabedoria para o Senhor. E botasse disponível pra ele e ele fez. Isso. Eu acredito muito, eu até conversava isso com a Ivy hoje, né? Que a gente tá aqui no mundo material, né? A gente enxerga as coisas materiais. Mas quando a gente faz um pedido, uma oração como essa, alguma coisa é liberado primeiro no espiritual, que a gente ainda não viu no material, que depois ele vai Dizem que vir tudo para tá nós. pronto lá, a gente só tem que atrair pra cá. No milagre tá pronto lá, tu só tem que atrair, né? É. Só que não tem uma trilha como atrair, né? Então, eu acho que é bem subjetivo. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a, uma prova, um deserto, e eles vão acabar sendo constantes, né? O que não que sirva para desmotivar, mas as provações, elas vão ser constantes. Se a gente quer ser aprovado, a gente precisa ser testado. Uhum. E quanto mais a gente sobe de nível, mais difícil fica a prova. E isso vai ser uma constante, né? Um- uma frase que eu achei muito interessante de uma das doutoras que me ensinam é que a gente precisa nos acostumar com o desconforto, porque é nele que nós vamos crescer. E eu tô sendo testado nesse momento, em várias áreas da minha vida, de forma profunda. E o que que eu tento tirar de lição com isso? É o que eu pedi. Não adianta agora eu dizer, oh Deus, não quero isso. Quero voltar a ser aquilo que eu era lá atrás. Não. Eu preciso me acostumar, porque isso é o que vai ser normal para mim. Eu preciso me acostumar com essa situação desconfortável para que eu possa passar por ela e ir para a próxima, e ir para a próxima, e ir para a próxima, cumprir o meu propósito. A tua vida, o teu foco e o teu objetivo a partir de hoje, tu pode dizer com total convicção que é a identidade financeira. Fomentar isso. Sim, não que isso seja a única coisa que tem na minha mente. Até porque Eclesiastes 11, 1 e 2 vai dizer, né? Para não investir todo o seu dinheiro num único negócio. Então, Felipe, tu não faz mais nada? Não. Eu sigo com a minha empresa de consultoria? Uhum. Sigo. Quem sabe amanhã a identidade financeira tome uma proporção tão grande que eu não tenha mais tempo para. Só que a identidade financeira pode ser aplicada diretamente dentro do teu negócio, né? Pode. Porque hoje tem tudo a ver, né? Porque tu convergiu, né? Tu fez as duas linhas se tornarem uma só, né? Isso. Claro que a empresa de consultoria ainda tem aquele viés de auxiliar na questão financeira e de custos empresas, seja comerciais, industriais, enfim. Só que o foco da identidade financeira são pessoas. E as empresas são compostas por pessoas. Então, existe uma separação até certo ponto. Porque dali para frente vão ser pessoas. Só que para dentro da área da consultoria, né, Felipe? Tu pode prestar palestras e treinamentos trazendo toda essa bagagem que tu tem da identidade financeira para essas pessoas, né? Esse é o Porque que nem tu falou, propósito. a consciência, né? Consciência. Isso Porque tu mesmo. comentou uma coisa ali atrás que eu achei bastante interessante, que como a gente trata de pessoas, decisões vão afetar pessoas. E se tu pega um dono de uma empresa, de uma grande empresa que toma uma decisão errada, quantas pessoas ali embaixo, direta e indiretamente, vão sofrer a consequência daquela decisão mal tomada? Sim. Então isso eu achei, meu, muito interessante e muito válido, né? Porque tu pegasse um empresário posicionado que se torna uma ponte no reino com essa sabedoria, meu, o que uma pessoa dessa pode fazer? Porque a gente sabe que quando Deus dá muito recurso para alguém, é para que ele possa alcançar outras nações e outras pessoas. Bom, vamos falar da veia missional. Sim. Missionário está no campo, depende de oferta. Missionário depende de uma infraestrutura que não sabe de onde é que vai vir o dinheiro. Então, tu tem um cara posicionado com uma consciência dessa, cara, isso aí é uma bomba dentro do reino, né? É.
Essa é a ideia. A gente poder levar esse conhecimento para as pessoas e algumas pessoas têm uma envergadura maior, né? Tem um alcance maior, como tu deu o exemplo agora de um empresário. Então, se ele entender e se ele enxergar o valor nisso, quantas pessoas dali para baixo ele não vai impactar? Né? O próprio missionário, se o missionário tiver consciência de como ele é, ele pode lidar melhor com o recurso que ele tem. Uhum. Seja ele vindo de oferta, seja ele vindo do trabalho, ele pode direcionar melhor. Ele pode viver melhor. E o objetivo, né, como eu falei antes, não é uma fórmula para te deixar com mais dinheiro. O que vai te deixar com mais dinheiro é o teu negócio. Não é a identidade financeira. A identidade financeira está aqui para te ajudar a viver melhor com o teu dinheiro, com a tua medida. Um dos princípios aplicados ali é o contentamento. A Uhum. medida do Anderson é diferente da medida do Felipe, que é a medida diferente de quem está nos assistindo. Com muito ou com pouco, né? Com muito ou Dai com pouco. graças. Exatamente. Tenho certeza que todos nós conhecemos alguém que é, nos padrões atuais, pobre e vive feliz, e alguém que é rico e vive infeliz. Creio que todo mundo conhece alguém desse Pelo contexto. menos alguém conhece uma pessoa Uma nesse pessoa. contexto. Uhum. Então, o que explica isso? É o nosso comportamento. Claro, vai entrar a gratidão, vai entrar o conceito de prosperidade, vai entrar, como a gente falou ali, de onde o dinheiro está, se o dinheiro tem um lugar de senhor ou tem um lugar de escravo na nossa vida. Tem a questão da integridade, porque também não adianta eu passar por cima disso tudo que nem uma patrola e aí eu sonego imposto, aí eu passo a perna no meu sócio. Gálatas 6:7. Uhum. Aquilo que a gente semear, É aquilo a que a gente gente vai vai colher. colher. Então, é importante abordar esses princípios milenares e cristãos, porque a gente tem uma ferramenta, o conhecimento é uma ferramenta poderosa. A gente, com a identidade financeira, está conseguindo mostrar o quanto isso pode impactar lá no nosso extrato bancário. Então, é a chance que nós temos de colocar um princípio, de fazer com que essa prosperidade que a pessoa está buscando, ela seja duradoura, né? Porque se tu, como tu falou, tu quebra um princípio, ele te Princípio de quebra. quebra. Então, se tu mantém o princípio, ele te sustenta, né? Então, esse é o nosso foco. E quais são os próximos passos da identidade financeira, do Felipe nessa jornada? O que que tu tem em mente? Tu é um planejador. Sim. Qual que é o teu planejamento estratégico daqui para frente? Vamos lá. A gente tem, então, à frente das palestras, a ideia inicial é disseminar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, Uhum. né? Qual é o meio que a gente enxerga sendo o primeiro? Claro, no meio digital. Uhum. Então, produzir material para que isso seja mais facilmente propagado, mas levar a pessoas no próprio boca a boca. Ah, fazer uma palestra. Beleza, vamos fazer uma palestra sobre a identidade financeira. Vamos levar um pouco desse conhecimento para as pessoas. E aí a gente começa a abrir o leque. Podemos trabalhar com empresas, podemos trabalhar em escolas, podemos trabalhar em órgãos do governo, podemos levar isso para qualquer lugar onde haja pessoas. E vamos lá, vamos pegar o viés da empresa. Por que uma empresa iria contratar uma palestra da identidade financeira? Qual é o impacto que o humor dos teus colaboradores tem na produtividade? O cara chega azedo, brigou com a mulher, virado num 8, qual é a produtividade dele? É maior ou menor? Uhum. Agora, se ele tá bem, feliz com a situação financeira dele, se ele sabe lidar um pouquinho melhor através do conhecimento com o dinheiro dele, vai trazer mais produtividade. Sem dizer que pode sair bem mais barato do que um aumento, né? Às vezes,
Muito se acredita que é só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro. E na verdade a solução é muito mais barata. É comprovado que não é, né? Porque o dinheiro sempre vai querer mais. Agora, quando tá satisfeito, bem resolvido, até porque o problema com o dinheiro é uma das 3 causas principais, por exemplo, é divórcio, A principal. né? É hoje a principal. Em 2018, eu não tenho esse dado atualizado hoje, mas Uhum. tudo me leva a crer que o índice é muito maior. Em 2018, era responsável por 57% dos divórcios aqui no Brasil. Olha só. 57. E eu creio que de lá para cá só tem aumentado. Com Então, certeza. sem sombra de dúvida, é a principal causa de quebra, de rompimento, de término nos relacionamentos é o dinheiro. E aí tem muitos desdobramentos ali dentro das finanças comportamentais que vão explicar isso, né? Por exemplo, infidelidade financeira. Não sei se você já ouviu falar, mas é um pouco disseminado. São 2 pessoas que trabalham. Vamos pegar a tua casa, por exemplo. Uhum. Se tu esconde da tua esposa o teu ganho real, o que tu tá quebrando ali? Confiança? Sim. O que tu tá causando ali, né? Às vezes, tu faz isso por conta de uma crença que tu tens, que tu precisa guardar, porque a crença dela é diferente, ela gasta e tu precisa guardar, então tu... Aqui o exemplo. Eu era assim. Entendi. A minha esposa merece um prêmio, cara. Por me aturar esse tempo todo, cara, e lá vão 13 anos, cara. Te amo, meu amor. Olha, bicho, se não é essas mulheres na nossa vida, né, cara, por orar pela gente, não posicionar a gente, o que seria... Bom, Deus faz as coisas muito sábias, né? Com Não certeza. adianta, né? E ele junta os opostos, né? Pro negócio funcionar, porque se fosse igual, não ia pra frente. Não. Não Mas eles têm adianta. que ser opostos e ao mesmo tempo complementares, né? Porque se for puxar só pro lado oposto, não dá. Só que eu vejo que ainda Deus faz isso pra um evoluir, né? Um e o outro evoluir, né? Porque daí tu vai cedendo cada ponto, porque daí vem aquilo que tu falou, maturidade, né? Nós não vamos entrar nessa celeuma, porque senão é Sim. outro podcast, né? É verdade. Mas a gente sabe que é, né? Porque quando ele pega esses 2 opostos, ele vem trazer essa maturidade pro relacionamento, porque no ceder é que começa a acontecer a proximidade, né? Isso. Porque daí a gente volta a ser realmente uma só carne, né? Não adianta. As essências são diferentes. O homem foi feito do pó, a mulher foi feita da carne, da costela do homem, saiu de dentro dele. Daí quando volta pra essa coesão, porque aquilo que tu falou, né? Agora me veio. Tu vê, né? Deus, meu Deus, é incrível, cara, porque ele sempre vai fazer 2 caminhos se convergir em um, certo? Tu vivia Certo. na igreja, tinha tua profissão, convergiu em um, tu atingiu o propósito. Homem e mulher caminham caminhos separados, quando convergem, atingem o propósito, que é família. Quando a gente pega o primeiro Adão, é um exemplo claro do que Deus fez no Novo Testamento. O primeiro Adão seria o quê? Jesus Cristo. Eva, que é a mulher do homem, é a igreja. Quando os 2 convergem e viram um só, atinge-se o propósito, que é disseminar o evangelho para caminhar dentro do corpo. Quando Jesus vem, é exatamente isso. É o cabeça que converge para o corpo para caminhar para o propósito, que é revelar o Pai. Então, olha como Deus é maravilhoso, cara. Que dá um destino, né? A cabeça dá um destino pro corpo, Não né? adianta, um sem o outro Porque não adianta de nada. exatamente, um Então, sem ele o outro não. sempre vai convergir para algo muito maior, que vai muito além do nosso conhecimento, né? Do nosso entendimento, da nossa vã sabedoria, né? Sim, Isso eu acho sensacional, cara, porque esse é o Deus que a gente serve, né? é isso aí. E é um Deus que, como tu falou, né? A gente pede sabedoria para ele dar em abundância, a gente pede discernimento, ele vem e dá, e tudo vem para fazer ele ser conhecido através daquilo que ele nos capacitou. Hoje eu tenho aqui na minha frente um profissional da área financeira com mais de 17 anos de experiência na área, que através da sua vocação está apresentando Deus para as pessoas. Esse é o Através das intuito. finanças, salvando vidas, salvando casamentos, salvando relacionamentos, salvando empresas. Meu, é maravilhoso, porque esse é o processo pelo qual Cristo passou. Ele veio para salvar o mundo, para converger as pessoas para ele. Cara, isso é poderoso demais. Então, quando a gente começa a ver, é gratificante quando a gente entende como Deus se move na nossa vida. Que ele pega toda a nossa experiência,
toda a nossa capacitação, todos os nossos dons, os nossos talentos, que é a nossa vocação, convergindo para o propósito dele. Que é o quê? O Pai ser conhecido através do Filho. Sim, a gente apontar o caminho, né? Exatamente. E existe um só, né? Exatamente. Que o caminho é Jesus. Jesus. É. E a gente volta, com essa tua fala, a gente volta lá onde a gente abriu, de renúncia. Por que que nós estamos aqui hoje? Porque a gente renunciou a ser aquelas velhas pessoas, aquele Sim. velho Anderson, o velho Felipe, lá atrás. Quando tu falou do marido e da mulher convergir, tu usou o termo ceder. Mas o que que é o ceder? É a renúncia. Renúncia. A gente escolhe tirar o nosso para que seja feito aquilo ali. E eu acho que um grande aprendizado na vida de nós cristãos é a renúncia, né? O evangelho é É renúncia. É renúncia. sobre isso. O próprio Deus renunciou a toda a sua majestade para estar aqui em forma de servo, né? É. E as pessoas se esquecem um pouco disso hoje em dia, né? Porque se fala sobre o evangelho da prosperidade, né? Sobre prosperar em diversas áreas e conquistar, e isso, e aquilo, e visualiza, porque se visualizar, tu vai... aquela história toda que a gente já sabe, não vamos entrar no A mérito. teologia triunfalista, né? Que eles chamam que... Exatamente. Só que o evangelho de Gênesis e Apocalipse sempre foi renúncia. E o evangelho é simples, né? Completamente, só que não é fácil. Aí que tá, né? Ele é simples de ser compreendido, mas ele é dificílimo de ser executado. Outro dia eu vi uma mensagem falando sobre essa questão de renúncia, né? Eu gosto muito desse tema. Não é fácil, mas a gente tem que falar por ele. A gente sabe o que a gente passa, o que a gente vive, né? A gente entende muito disso dentro de certo ponto. E fala assim, o cara falava sobre a questão da adoração. Não sei se você já viu esse vídeo, um pastor falando que adoração não é o louvor pregado no culto. A primeira vez que a palavra adoração ocorre na Bíblia, e daí quando tu vai usar a hermenêutica, exegese, existe uma técnica de análise textual, que é quando uma palavra aparece pela primeira vez. Em que contexto? A palavra adoração ela aparece a primeira vez quando Abraão está indo sacrificar Isaac. Então ele está lá com Isaac, indo ao monte, e ele fala para os servos dele, vocês ficam aqui que nós estamos indo adorar. Foi Sim. a primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia. Depois, lá na frente, Davi começou a utilizar instrumentos para adorar e tudo mais, e foi isso inserido dentro do contexto, e o pessoal pegou que a adoração é tocar músicas a Deus e cantar hinos, mas não é. Não se limita a isso. Adoração é sacrifício. Adoração está ligada diretamente a sacrifício. Quando tu sacrifica a Deus, por exemplo, eu levanto às 5 da manhã para orar. Eu não queria levantar às 5 da manhã, mas eu estou sacrificando o meu sono Sim. para estar diante da presença dele, que foi o que Abraão fez. Ele foi diante da presença de Deus fazer uma coisa que ele não queria fazer. Sacrificar o seu filho Isaac, filho da promessa. Então, quando a gente está nesse ambiente que a gente busca adorar, sempre vai estar ligado diretamente ao renunciar a algo. Em todo momento. Só que quando a gente pega o evangelho triunfalista, ele torna isso muito mais leve. A adoração é tu cantar um hino a Deus. E não é, cara. É sacrifício. Caminhar com Cristo é sacrifício. Do começo ao fim. Porque sempre que tu vai caminhar com Ele, está diretamente ligado a tu abrir mão da tua vontade. Aquilo que tu quer fazer, aquilo que tu deseja realizar muitas vezes. A gente sabe, a gente foi adestrado a outra forma. A gente foi adestrado socialmente a o quê? Trabalhe, aliás, estude, tenha uma profissão, trabalhe, ganhe dinheiro, usufrua desse dinheiro, e é isso. Só que quando começa a caminhar com Cristo, começa a entrar numa lógica, cara, que não tem lógica. Ele fala assim, que trabalho, cara? Não tô dizendo que é pra todos, mas pra alguns, que trabalho? Eu vou te tirar de onde tu tá. Eu vou tirar da tua terra, da tua parentela, tu vai pra um lugar que eu vou te dizer onde é que é. E onde é que é? Não sei. Na verdade, eu sei, não vou te falar. Vai. Mas eu vou pra onde? Cara, vai. Daí tu olha assim, e agora? Um colega meu, essa semana, que tomou um posicionamento muito importante, e louvo a vida dele por isso, que foi algo de Deus na vida dele mesmo, a forma como ele se posicionou e o que ele fez, vai estar aqui conosco em breve. Ele mandou um vídeo pra mim no Instagram falando sobre José, pai de Jesus aqui na Terra. Daí o cara falava assim, ó,
Cara, e se José tivesse falado assim: nossa, a mulher me traiu, cara. Esse filho não é meu. Maria tinha sido apedrejada. Jesus não ia nascer. Ela ia morrer ali. Ou não, beleza. Tudo certo, o anjo, né? Não veio. Mas, cara, eu não vou contigo. Tá? Desculpa. Não dá pra mim. Pega outra pessoa. Eu, vai tu. Será que ela ia chegar no Egito com Jesus? Daí ele falou justamente pra mim, cara, ele renunciou a tudo que ele Acreditava. aprendeu Sim. e acreditava sobre aquilo que foi feito. Cara, ele renunciou à própria cultura. Porque a mulher, entre aspas, naquele momento ela era adúltera. Uhum. E a mulher adúltera, ela morre apedrejada. E não, cara, ele pegou, abriu mão de tudo aquilo que ele acreditava, renunciou a tudo aquilo que para ele era uma verdade absoluta, uma crença, e falou: não, eu vou levar ela até lá, cara. Se José não tivesse feito isso, será que a gente tava salvo? Será que seria através de Maria? Aí. São conjecturas. Isso, conjecturas. Mas, cara, é muito real. Sim. Talvez não seria através de Maria, né? Mas a gente sabe que Deus cumpre a promessa dele, seja comigo, seja contigo. Ele não abre mão do propósito. Exatamente. Ele vai pegar outra pessoa. Se eu não levantar a minha mão aqui e disser, Senhor, eu tô aqui para cumprir o que o Senhor quer que eu faça, ele vai levantar qualquer um. Então, aqui do meu lado e vai fazer. Do jeito dele, ele vai fazer. Apesar do que, quando ele tem um propósito conosco, ele nos aperta de todas as formas para que seja cumprido, né? Porque ele quer mostrar pra gente que a gente é capaz, né? Mas ele não tira o nosso livre-arbítrio. Se em qualquer momento a gente disser, eu não quero mais, ele é bondoso o suficiente para tirar. Claro, a gente está castrando toda a nossa herança e todo o nosso propósito. Tu não vai viver aquilo que ele quer pra tua vida? Exatamente. Né? A gente vai pela força do nosso braço, mas ele deixa sempre essa carta na manga. Isso que eu acho incrível, sabe? Não é imposto, é por amor. E o evangelho é amor. É quando a gente sacrifica, quando a gente renuncia, quando a gente entende e faz isso por amor. Não porque a gente precisa fazer. Tu não levanta às 5 da manhã porque tu precisa fazer. Tu levanta às 5 da manhã porque tu ama ele o suficiente pra dizer que ele é mais importante do que aquela tua última horinha de sono ali do dia. E eu acho que a beleza é a gente entender isso. Entender e mostrar isso para as pessoas. Como que a gente mostra? Na nossa vida. Eu acredito nisso, né? Que não precisa nenhuma palavra. As pessoas quando olham para nós, a pessoa que olha para mim de 2015, 2020 e olha para mim hoje, claro, vai encontrar o Felipe com menos cabelo, com mais rugas, natural, né? Mas o que mudou? Ela olha para minha família, ela vai ver a diferença no rosto da minha esposa. Ela vai ver a forma como eu trato as minhas filhas. Isso eu não preciso falar nada. Não querendo voltar para aquela questão de reputação. Não é reputação. Mas é entrega. É por amor. E quando a gente faz por amor, que foi o que Jesus nos ensinou, amor por ele e pelo próximo, a gente não passa despercebido. Então, volto a falar daquela questão do contentamento. Preciso ser contente com a minha medida. Mas o amor dele não tem medida. Então ali a gente sempre vai achar um porto seguro. Independente do tiroteio que esteja aqui fora. Então, espero que a minha vida seja isso para as pessoas. Que elas enxerguem o que eu passei. Ah, não é uma história sofrida, não é uma... Eu não sei o que Deus reserva para mim. Mas eu era um improvável e fui encontrado com amor. Se ele veio me buscar, por que ele não vem buscar você? Vem também. Só que tu precisa estar disposto, assim como o Anderson esteve, assim como eu estive, assim como muita gente esteve. Felipe, se tu fosse dar um conselho para quem está nos assistindo agora, de forma breve e pontual, o que seria?
O breve, para quem já tá há horas aqui, é difícil. Mas assim, a decisão que eu tive, né, que eu tomei, que eu escolhi tomar lá em 2020, foi o que me abriu a mente e o coração para viver o que eu vivo hoje, na intensidade que eu vivo hoje. Se eu posso dar um conselho, que você não negligencie essa chance que você tem. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não pode viver o imediatismo, achar que a gente não vai ter o amanhã. Precisamos pensar no futuro. Mas que futuro você quer? Você quer um futuro regado com amor? A vida não é fácil no Evangelho, como o Anderson falou, é renúncia. Mas vale a pena. E eu estou há 5 anos dizendo que vale a pena. E se ele me permitir mais 55 dizendo que vale a pena. Amém. Amém? Felipe, queria te agradecer por estar aqui conosco no Porta Estreita. Para mim é uma honra receber a tua pessoa aqui, um grande amigo, que Deus aproximou nossos corações de forma tão inesperada, vou botar assim, né? Tão despretensiosa, Sim. né? E hoje aí a gente tá caminhando junto, né? Em projetos em comum, em coisas que a gente nem sabe o que ele vai fazer ainda. E, cara, louvo a Deus pela tua vida, por estar aqui conosco, por ter entregado tanto conhecimento. Ah, ele não falou, mas Identidade Financeira vai virar um livro. Já dei um spoiler. Isso é importante se frisar, né? Sim, sim. Não sabemos para quando, mas aí agora é o compromisso público, né? é um compromisso público. Mas ele tá fazendo o livro, ele já tá trabalhando no livro. Já. E é uma das ferramentas dele poder levar esse conhecimento, porque um livro como esse pode atingir qualquer lugar do mundo, né? Então, é uma ferramenta de um poder muito grande, a gente sabe, porque a palavra mesmo fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando tu não tem conhecimento, tu pode ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ideia, e tu tá esperando uma oportunidade talvez de crescer, de se salvar, de se libertar. Talvez não, certamente. Né? E a gente vê que Deus vem levantando muitas pessoas para fazerem a vontade dele através daquilo que ele os capacitou durante tanto tempo. Né? Esse cara aqui só tem 17 anos de entendimento dentro da área, não é pouca coisa. Ele leu 35 livros em um ano, cara. Coisa pra caramba. Se não é Deus na causa, a esposa dele pode confirmar, né, cara? Isso é uma doideira. Mas, meu amigo, brincadeiras à parte, quero te agradecer. Foi uma honra te receber aqui no Porta Estreita, tá? Abriu a minha mente para muita coisa e acredito que abriu a mente também da nossa audiência. Anderson, eu é que agradeço, cara, a oportunidade, agradeço o teu coração, né? Toda a entrega que tu vem fazendo. A gente, por ser amigo, a gente compartilha várias coisas e eu sei que, como eu, tu também tem momentos de alto, momentos de baixa, mas tá aqui cumprindo o teu propósito, né? Trazendo esse programa, gravando isso aqui para que essa informação possa chegar para pessoas e possa impactar vidas. E eu também louvo a Deus pela tua vida, cara. Agradeço demais a oportunidade e tenho certeza que Deus tem grandes coisas na tua vida e Amém. que a gente siga permitindo Ele fazer o que Ele tem feito na nossa vida. Amém. Amém. Amados, recadinhos finais, então. Lembrando, Porta Estreita é um podcast evangelístico que tem como objetivo sempre levar a palavra de Deus e o conhecimento dele através das nossas entrevistas. Nós não temos nenhum fim lucrativo, nós somos mantidos por ofertas, pelos nossos apoiadores que passam aqui no telão. Louvamos a vida deles e que eles prosperem cada vez mais e mais por essa possibilidade que nos é dada de falar da palavra de Deus aqui através deles. Lembrando que aqui no cantinho a gente tem o Pix das ofertas, que são para o Ministério Africa for Jesus e Família e Missão, que é a nossa missão, né? Nós somos um braço dos missionários na África, a fim de auxiliar os órfãos e as viúvas. Se você ainda não conhece esse movimento, esse ministério, ao final aqui do podcast a gente sempre passa um vídeo mostrando esse mover lá na África. E se você quiser se aprofundar até um pouco mais e conhecer um pouco mais, acesse as redes sociais do Família e Missão, do Africa for Jesus, da Bel, do Emerson, Pastor Osney, tá? E que Deus acompanhe vocês em todos os momentos. E você que assistiu esse podcast, que gostou, curta, comente,
Compartilhe com alguém que precisa dessa informação, porque levando a palavra de um a um, a gente consegue chegar no mundo inteiro. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um forte abraço e nos vemos no próximo Porta Estreita. Viver segundo a vontade de Deus é andarmos neste mundo como os seus filhos, como os seus embaixadores, revelando o que Ele é e não o que somos. Deixar a vida de Deus fluir através de nós, abrirmos mãos de nós mesmos, de nossa vontade, manter os nossos olhos nas atitudes do Senhor, no seu querer e na sua vontade, esvaziar de nós mesmos e nos encher do Espírito, deixar o Senhor crescer em nós, para que os nossos atos revelem o Deus que conhecemos. E vivemos a vontade do Pai em cada momento de nossa vida, em cada relacionamento, em cada contato, na forma que expressamos, no que falamos, no que revelamos, nas atitudes que manifestamos. Viver a vontade do Senhor é ser o que Ele é sermos em atitudes semelhantes a Jesus, pois temos nele o exemplo de como agradar e alegrar o coração do Pai. É fazermos as coisas não para nós mesmos, mas para o cumprir e realizar da vontade dele em tudo. É olharmos as pessoas da mesma maneira que ele olha. Sejamos filhos, mas filhos que vivem e revelam ao Pai todas as ações, em todos os relacionamentos e contatos que realizamos. Não estamos aqui para fazer o que achamos, pensamos ou para defendermos os nossos interesses e o nosso querer, mas estamos aqui unicamente para fazer a vontade do Pai.